Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Novamente, estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Volta aí à tua Bíblia, a João, no capítulo 1. Nós estamos a terminar hoje esta série de mensagens, à qual chamamos, aliás, demos o nome de uma pergunta: o que é que estás a ver? Porque, como partilhei com os irmãos desde o início, ao longo dos anos, várias foram as vezes em que nós sentimos assim uma pressão positiva para procurarmos, numa declaração breve, enfatizarmos alguns dos pontos fundamentais para nós, a nível de igreja, no que diz respeito ao trabalho. Tendo em conta que temos uma declaração de fé, e ela, como está dentro da palavra declaração, ela é clara, mas queríamos enfatizar o que é que a declaração de fé nos leva a fazer. Então foram precisos alguns anos, mas para chegarmos em 2025 a uma proposta da visão da nossa igreja. Quando tu entras na igreja, ali no átrio, se reparares à tua esquerda está lá o póster desta série de mensagens que estamos a terminar hoje. E lá no final tens um texto, são um pouco mais do que 3 frases, mas que quer, de facto, sistematizar um pouco aquilo que deve ser a prioridade da nossa igreja no que diz respeito à proclamação do Evangelho. Por conta disto, hoje a mensagem chama-se Falar a Língua do Nosso Povo. Falar a língua do nosso povo. Quando nós somos muito vaidosos, na Bíblia, Deus usa a nossa própria língua contra nós. Isto é um padrão. É aquelas coisas que repetidamente acontecem nas Escrituras de maneiras diferentes. Pessoas que ficam muito vaidosas, geralmente, caem pela sua própria língua. Como o povo costuma dizer, pela boca morre o peixe. E isso tu encontras na Bíblia, sem dúvida, esta mensagem. As pessoas, quando ficam muito cheias de si, muito vaidosas, acharem que são mais do que realmente são, geralmente Deus vai apanhá-las pela própria língua. Mas o seu plano, o plano preferencial de Deus, não é que nós sejamos apanhados pela nossa própria língua. O plano preferencial de Deus é que os cristãos trabalhem, que os crentes trabalhem, para que todas as línguas, todas as culturas, todos os idiomas, todas as nações glorifiquem o nome de Jesus. Muito resumidamente é isto que eu te quero pregar. Então, repara, tens um problema. Qual é o problema? Quando nós ficamos sem Deus, abandonados a nós próprios, a nossa língua pode servir para nós nos tornarmos vaidosos e querermos ser melhor do que os outros à nossa volta. E geralmente vamos ser apanhados por causa disso. E eu gostava que tu, à medida que fores ouvindo esta mensagem, vás até pensando na tua própria vida, porque de certeza que há momentos na tua vida em que tu tiveste uma imagem demasiado positiva acerca de ti próprio, te achaste melhor do que os outros e acabaste mal. E provavelmente acabaste mal também por aquilo que tu disseste. Então esse é o problema. Quando nós confiamos muito em nós próprios, nós usamos a nossa língua para nos achar superiores aos outros e acabamos a ficar mais longe deles. Agora, o plano de Deus, a cura para este problema, é que, de facto, ao reconhecermos que Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, que criou todas as coisas através do seu Verbo, palavra fez-se pessoa em Jesus, porque foi dos primeiros assuntos que começámos a falar aqui, quando começámos esta série de mensagens. Então, o plano de Deus é que, confiando nós em Jesus, nós já não vivemos para arranjar problemas com os outros através da nossa vaidade, pelas palavras com que nos queremos superiorizar em relação aos outros. Pelo contrário, na nossa língua, na nossa vida, começa a haver Jesus. E quando Jesus é aquilo que nós falamos, quando Jesus é a substância do nosso comportamento, então as pessoas que estão à nossa volta, de certeza que vão ser diferentes de nós, mas nós colaboramos para um processo cósmico em que todas as línguas confessarão o nome de Jesus. É interessante porque hoje já cantámos isto, naquele cântico de todas as línguas, de todas as línguas, povos e raças. Isso, aquele momento final. Então, aquilo que eu te quero falar hoje, mesmo tendo em conta que vamos falar de planos missionários que nós temos, tem a ver com isto. Por isso, uma vez mais, vamos orar a Deus, vamos interceder. Senhor, Tu sabes aquilo que nós fazemos com a nossa língua. Sem o Teu Espírito a ajudar-nos, geralmente o resultado é mau.
Afastamos-nos de Ti, afastamos-nos dos outros, ficamos vaidosos, inchados e depois nada de bom sai daí. E nós queremos confessar isto. Somos pessoas capazes de cometer esses erros e muitas vezes temos cometido esses erros e queremos confessar esse nosso pecado. Obrigado porque Tu tens um plano diferente para nós e hoje, ao abrirmos a palavra, nós, uma vez mais, seremos guiados na esperança, no bem que Tu nos queres, Senhor. Ajuda-me, por isso, a pregar com clareza, com cuidado, com coragem, a Tua palavra, para que no final nós estejamos mais conciliados com Ti, em primeiro lugar, contigo, com as pessoas que estão à nossa volta e, sobretudo, preparados para a tarefa de falar de Jesus a todos enquanto Igreja da Lapa. É isso que nós oramos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Volta a colocar os teus olhos no texto. Eu sei que li apenas um verso e que ainda por cima, lido assim, parece que está aí um bocado descontextualizado. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Não sei se prestaste atenção a todos os textos que foram lidos, mas curiosamente um dos textos que foi lido falava em 2 profetas do Velho Testamento. Vamos ver quem é que estava atento. Quais foram os 2 profetas do Velho Testamento que foram lidos no segundo texto do Velho Testamento que já foi lido aqui? Que 2 profetas eram eles? Eram Elias e Eliseu. A história de Elias tem muito impacto no Velho Testamento. João Batista, que está aqui agora no capítulo 1 de João, é uma espécie de novo Elias. Então, uma das coisas interessantes é que nós estamos hoje, pela última vez, nesta série de mensagens, mas estamos a lembrar João Batista, pensando no grande impacto que o seu ministério teve. João Batista veio anunciar Jesus. Ele não era Jesus, mas ele veio anunciar Jesus. Então, agora que nós terminamos esta série de mensagens, vemos onde é que esta ação se deu. Não é? Esta ação deu-se onde? Em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E aproveitamos esta boleia, esta dica que o texto nos dá, para, falando nos lugares de João Batista, darmos um pulo para os lugares da Lapa, aqueles que já são os nossos lugares hoje e aqueles que devem ser os nossos lugares do futuro. Lembras-te que a primeira série de mensagens que foi pregada este ano, em janeiro, chamava-se A Lapa no Mapa. Então, nós passámos muito tempo a falar em quem nós somos e a segunda série de mensagens avançámos para o que é que estás a ver para que a nossa visão, sobretudo de pregação, evangelização, de missões, pudesse estar presa àquilo que nós já somos. Então, hoje, eu gostava de te ler a última frase que é proposta para a visão da nossa igreja. E ela vai aparecer agora aí projetada. Última frase da visão da nossa igreja. O mapa da Lapa vai de Lisboa para Portugal, da língua portuguesa para a sua raiz latina e até ao fim do mundo. O mapa da Lapa vai de Lisboa para Portugal, da língua portuguesa para a sua raiz latina e até ao fim do mundo. Do mesmo modo como há meses enfatizámos o texto de Atos 1:8, e eu vou ler, são palavras que Jesus disse no livro dos Atos, capítulo 1, verso 8. Jesus diz estas palavras pouco antes de ascender para o céu. Ele está ainda hoje, 2000 anos passado, à direita do Pai, entronizado. Hoje também já cantámos entronizamento, o trono que Jesus já ocupa. Então, ainda antes de ele ter ascendido aos céus, ele disse isto para os seus discípulos, para as pessoas que o seguiam. No fundo, para a igreja. Ele disse assim: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós falámos muito neste verso há uns meses, logo no início do ano, e continuamos agarrados a este verso para que possamos ir desdobrando no que diz respeito à nossa estratégia na Lapa, o que significa, quais são as nossas prioridades. Então pensa nisto. Se nós pensarmos que na visão da Igreja falamos de Lisboa para Portugal, Lisboa é onde nós estamos, é a cidade capital de Portugal e, portanto, pensamos na capital, pensamos no país, mas agora queremos aplicar isto a Atos 1:8, não é? Porque a Atos 1:8 nós temos, vamos dizer assim, um princípio do centro ir para as periferias. Então vamos dizer assim, essa frase vai aparecer agora aí. Lisboa é a nossa Jerusalém. Portugal é a nossa Judeia e Samaria. E a raiz latina, já vamos falar um pouco acerca do que é isto da raiz latina, corresponde aos nossos confins da terra. Então, se nós pudéssemos pegar
no verso de Atos, capítulo 1, verso 8, e julgá-lo de uma maneira ousada e confiante para a nossa própria tarefa aqui na Lapa, nós dizíamos isto. Ok, a nossa Jerusalém é Lisboa, porque é a nossa cidade, é a cidade onde nós estamos, mas quando nós pensamos na Judeia e Samaria, pensamos em todo o país, e os confins da terra pensamos preferencialmente, não exclusivamente, mas preferencialmente nos países de raiz latina. E é acerca dessa raiz latina que eu vos quero falar agora. Quando estamos a falar de países de raiz latina, estamos a falar de países que têm uma língua que veio do, como o nome indica, que veio do latim, que é também chamados os países de línguas românicas. Porquê? Porque veio de onde? Como o nome indica, veio de Roma. Então, foi bonito na primeira parte, porque a congregação conseguiu dizer todas as línguas românicas, e nós também vamos conseguir. Portanto, vamos dizer todas as línguas de origem latina. Primeiro, a mais importante de todas é o português, isso é óbvio. Depois, vamos fazer a viagem pela Europa, não é? Já que começámos nos confins da terra europeus. Portanto, a primeira é o português, depois a seguir é o espanhol, depois a seguir é o francês, depois a seguir é o italiano e, por fim, não esqueçam, que às vezes é esquecido, é o romeno. E a irmã Paulina estava cá no primeiro culto e ela não me deixou. Eu, quando ia, pergunto qual é o de? A irmã Paulina, né, disse romeno, não é? Eu não sei se vocês já falaram muito tempo com a irmã Paulina. Ela fala português perfeitamente, mas eu sou daqueles que não sou capaz de resistir quando estou com alguém que não fala português como sua língua materna, pergunto sempre como é que se diz isto, como é que se diz aquilo. E então é interessante ouvir romeno. Eu já tinha conhecido alguns irmãos romenos no passado, mas porque se tu conversares com a irmã Paulina e começares a perguntar como é que se dizem as coisas que nós dizemos em português e em romeno, vais-te a perceber que são de facto muito parecidas. Portanto, quando nós falamos na raiz latina, estamos a falar destes países de expressão românica. Português, que falam português, espanhol, francês, italiano ou romeno. A semana que terminou ontem foi uma semana trágica para mim, porque por culpa do João Guilherme Silva, que esteve aqui à frente, meus irmãos, eu não devia ter feito isso, mas fiz, eu não devia, mas a culpa é dele. Eu instalei o ChatGPT no meu telemóvel. A partir daqui, bye. A nossa vida espiritual vai por aí fora. Agora, como sou um pelintra, é a versão gratuita. Não é a versão gratuita, portanto, não é a versão... Se calhar uns de vocês têm mesmo a versão... Marco, qual é a versão? Não tens nada? Eu bem sabia que tu não devias ter ido embora. Estás a ver, a esta hora eu não tinha instalado o ChatGPT, mas o Marco falhou-me e já instalei. Então, comecei a fazer perguntas ao ChatGPT. Atenção, o ChatGPT, não é? Tenham cuidado a consultar o ChatGPT. Mas eu, de facto, fiz algumas perguntas ao ChatGPT. Naturalmente, só faço por escrito, né? Porque se eu fizer oralmente e, de repente, eu começar a responder em voz alta, aí estás mesmo numa relação com o anticristo e já não tens hipótese nenhuma. Portanto, eu ainda escrevo só, porque mal por mal ele ainda não me fala, ele ainda não me diz a verdade, só escreve. Então, eu fiz algum levantamento acerca desta questão das línguas. Acreditamos que nós, e já vos vou dizer os valores das línguas, como é que elas são faladas no mundo, mas nós acreditamos que existe uma raiz latina que, no meio de muita diversidade, porque, reparem, países que falam línguas românicas, línguas latinas são muito diferentes entre si, mas acreditamos que, no meio de toda essa diversidade, estes países são incluídos e eles devem ser olhados por nós, enquanto Igreja, como parte de uma estratégia mais global. E vais encontrar agora aí esta afirmação. Portanto, nós acreditamos que existe uma raiz latina que, no meio de muita diversidade, porque, reparem, estamos a falar de países tão diferentes como Portugal, Espanha, França, Itália, Roménia, só na Europa. Depois estamos a falar do Brasil, estamos a falar dos países todos da América Latina que falam espanhol, estamos a falar de países em África, estamos a pensar em Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Aliás, uma das coisas especiais é que muitos destes países hoje são representados aqui na nossa Igreja e estamos a pensar ainda em outros lugares onde para todos os efeitos, se falam outras línguas latinas que estão espalhadas por todo o mundo. Portanto, são muitos os lugares onde essa língua latina está. Em toda a sua diversidade, nós acreditamos que a Lapa deve ter uma estratégia global acerca disto. Estima-se, e agora sim os dados que eu fui levantando,
Dependendo do modo como nós investigamos na internet, os dados podem ser diferentes, ok? Porque eu fiz mais do que uma pesquisa e, dependendo da pesquisa, às vezes os números não são exatamente os mesmos. Mas estima-se que, por exemplo, a língua portuguesa seja falada por... Aliás, para manter a Igreja acordada, quantos milhões de pessoas é que no mundo falam a língua portuguesa? E agora não podem ir consultar, naturalmente. Mas se vocês tivessem de dizer, portanto não olhem para coisa nenhuma, nem ao ChatGPT, nem Google, nem nada, quantos milhões é que vocês diriam que há de falantes de língua portuguesa no mundo? 300 abaixo. Abaixo. 270 abaixo. 260, calcula-se. Agora, reparem, novamente, os números às vezes podem não bater inteiramente certo, mas o levantamento que eu fiz fala, estima-se que a língua portuguesa seja falada por cerca de 260 milhões de pessoas. Claro. Quem é que está a entrar com a maior parte da despesa? É o Brasil. Só o Brasil são pelo menos 210 milhões. Portanto, Portugal dá assim uns 10. Portugal dá o dízimo. Olha, 10. Ai. Mas depois, Angola, curiosamente, eu não sei qual é a população angolana. Tens ideia, Vanilson? Não. 36 milhões. 36? Foste ver. Foste. 36? Portanto, Angola dá bastante. Por exemplo, São Tomé dará menos, eu sei. Tens ideia? Danilson, tens ideia? Quantos? 200 mil pessoas, por exemplo, em São Tomé. Isto só para termos ideia que, de facto, são 260 milhões de pessoas no mundo, o que pode representar cerca de 3,7% da população mundial. Português. Agora estamos a falar português. 3,7% da população mundial. Estima-se que o português seja a quarta língua materna. E aqui eu sublinho materna porquê? Porque a língua materna é a língua com que nós nascemos, é a nossa língua-mãe, é a língua que nós aprendemos a falar. Por exemplo, se nós formos contar a quantidade de pessoas que falam inglês no mundo, hoje em dia até uma boa parte das pessoas em Portugal fala inglês. Não é a língua materna, mas aprendemos a falar. Estima-se que, se contarmos a língua materna, o português possa ser a quarta língua mais falada no mundo. Já pensaram nisto? Quarta língua mais falada. Só perde para quem? Para o mandarim, para o inglês e para o espanhol. Ao contrário do que pode ser a nossa tendência portuguesa, isto coloca-nos num lugar que deveria ser de enorme responsabilidade missionária. E eu sei que vou fazer algumas generalizações, e quando eu chego às minhas generalizações, vocês não precisam de partilhar das minhas opiniões, naturalmente, são opiniões minhas, podem ter diferentes, mas eu sou daqueles que, de facto, acha que nós, portugueses, tendemos a pensar em nós próprios como um povo com pouca gente, um país pequeno, e que não se apercebe que nós demos ao mundo a quarta língua materna mais falada. Só por isto, nós portugueses deveríamos ter um horizonte muito largo no que diz respeito à evangelização. Eu já à frente vou desenvolver um pouco mais este ponto. Mas só pelo facto de Portugal dar o português ao mundo e ser a quarta língua materna mais falada, significa que nós, portugueses, deveríamos não estar numa posição subsidiária, mas deveríamos estar numa posição de responsabilidade missionária. Por outro lado, se pensarmos na percentagem de pessoas que falam línguas românicas de raiz latina, e o espanhol ainda... Portanto, o espanhol ainda é mais falado que o português. Calcula-se que 15% da população do mundo fala uma língua latina. 15%. É muita gente, meus irmãos. Muita gente. E o que é que eu estou a sugerir nesta digressão? Estou a sugerir, vejam bem a audácia, eu estou a sugerir que a Igreja da Lapa deveria pensar nestas coisas com responsabilidade. Sim. Eu estou a sugerir, com consciência, que a Igreja da Lapa deveria, de alguma maneira, achar que deve ser participante na evangelização de pelo menos 15% da população do mundo. Alguém pode dizer, Tiago, estás mesmo alucinado.
Mas eu acredito, e é por isso que estamos a sugerir também esta visão aos irmãos, que pelo facto de falarmos a quarta língua materna mais falada do mundo, pelo facto de termos uma origem latina com 15% do mundo, o nosso lugar deveria ser de responsabilidade. Não devia ser um lugar subsidiário. Todos sabem o que subsidiário quer dizer? Quando nós pensamos na palavra subsídio, é a pessoa que recebe alguma coisa. Um lugar subsidiário diz respeito a uma pessoa que espera receber. E hoje gostava de partilhar com a minha amada igreja que não há nada de errado em nós recebermos, já vamos falar um pouco acerca do que temos recebido, mas eu acredito, com a Bíblia aberta, que nós devíamos estar numa posição de dar. Não é só receber, é dar. Acreditamos que é necessário irmos tirando conclusões sobre as coisas que aproximam pessoas que falam línguas de raiz latina, para que a nossa estratégia missionária se afine. Repara, só aqui eu agora não quero falhar, mas vamos aproveitar, até porque no segundo turno temos mais tempo, eu não quero pregar um sermão demasiado longo, mas no primeiro turno acaba sempre por ser um pouco mais condensado. Só aqui vamos pensar em algumas, na realidade linguística que nós temos na Lapa. Portanto, na Lapa temos pessoas que falam português de Portugal, temos as pessoas que falam português do Brasil, temos pessoas, e agora eu não quero falhar, Angola, São Tomé e Príncipe, creio que de Cabo Verde não está ninguém ainda, mas se houver alguém que levante, de origem cabo-verdiana. Creio que de origem guineense, por enquanto, não está ninguém, sabe, mas se houver, levanta a mão. Creio que de origem moçambicana, por enquanto, não está ninguém, mas se houver alguém, levanta a mão. Creio que de Macau, por exemplo, que ainda tem algum tipo de uso da língua portuguesa, não está ninguém, nem de Timor. E creio que dos países que pelo menos onde nós chegamos, não é? Disse todos, não disse? Vocês estão a pensar naquilo que eu estou a pensar, geralmente para me lembrar de todos os lugares onde nós chegamos, enquanto portugueses, lembrava-me da canção dos Da Vinci, né? Exatamente. Eu fiz no primeiro turno, vamos fazer no segundo. Já fui ao Brasil, Praia e Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Macau. Ai, fui até Timor, já fui um conquistador. Já não podemos cantar isto, meus irmãos, isto é imperialista e colonial. Não? E agora eu vou fazer um desabafo. Os irmãos que me aguentem também, eu tenho de vos aguentar, vocês também me aguentam a mim. Ainda no outro dia fui mostrar o padrão de descobrimentos ao Iago e ao Guilherme, e aquelas alminhas, nem uma pontinha de emoção. Nem uma pontinha de emoção. Foi quando eu me apercebi que, de facto, o ensino da história nos últimos anos no Brasil não coloca os portugueses numa figura muito positiva. Mas nada, nenhuma emoção, nada. Só queriam saber quem é que era. Eles ainda queriam saber quem era o Pedro Álvares Cabral. Mas emoção zero. E pronto, é só para dizer, eu sei que os tempos mudaram, as perspectivas históricas hoje acerca do complexo processo da colonização são delicadas e não me entendam mal, ok? Não me entendam mal, eu não estou como pastor português a defender qualquer tipo de, como é que se diz? Mitificação daquilo que os portugueses fizeram coisas muito terríveis, mas quero falar-vos de como todo esse passado deve significar aqui na Lapa um compromisso com o futuro missionário. E falei apenas em alguns países de expressão portuguesa, mas há países de outra expressão aqui representados na Igreja da Lapa. E agora eu não quero falhar. Portanto, Filipe, vai-me ajudando. Se cair, caímos os dois. Portanto, norte-americanos. É verdade que nós agora estamos a precisar de repor o nosso valor de norte-americanos. Portanto, temos norte-americanos, estou a pensar pelo menos na Dani, eu não sei se ela está aí. Estou a pensar no Josué, italiano. Ok? E agora, Filipe, vai-me ajudando nos outros países que hoje estão representados. El Salvador. Onde é que está o David? David, onde é que tu estás? Está ali o David, de El Salvador. Mais países que estão representados hoje na Igreja da Lapa. Mais países. Holanda, é verdade. O Ian está cá há tanto tempo que o pessoal esquece, é verdade. Mas o Ian, para todos os efeitos, nasceu na Holanda e ainda falas holandês. Portanto, ele no final, se vocês quiserem, vão ter com ele e ele fala holandês para vocês verem que, de facto, não é nascido em Portugal, apesar de já estar desde a sua infância aqui. Mais alguma nacionalidade que esteja representada e que eu me esteja a esquecer, porque é possível? A Guiné, ainda há bocado eu falei da Guiné, é verdade. Onde é que está a Sila? Sila, onde é que estás?
Deve ter ido ao primeiro turno, é isso. É verdade, eu falei na Guiné e esqueci-me da Sila. Eu creio, bem, posso ter falhado com outras. A Roménia e a Irmã Paulina estava no primeiro turno, sem dúvida. Pronto, já perceberam o ponto. Há muita gente de lugares diferentes aqui na Lapa. Esta não é uma realidade que nós precisamos de imaginar. Ela já está entre nós. Mas eu gostava de vos falar de outras coisas que já estão a acontecer na vida da nossa igreja, que não são ideias, já são factos. E vou falar-vos de algumas ligações que nos últimos anos têm sido procuradas ativamente. Por exemplo, a nossa ligação à organização americana City to City, que nasceu no contexto da Igreja Presbiteriana Redeemer, em Nova Iorque, do pastor Tim Keller, Deus já o chamou, e que tem desenvolvido um trabalho muito interessante na Europa. A primeira vez que eu estive ligado a um evento desta organização foi em 2014, em Paris. De lá para cá, nós temos tentado sempre manter algum tipo de ligação, porque nós reconhecemos que em Portugal, pelo facto de Espanha nos entalar contra o mar, é típico dos portugueses muitas vezes se sentirem naquela proverbial expressão na cauda da Europa. E como estamos de facto aqui isolados, só temos fronteira com um país, é importante nós europeus, nós portugueses, nos lembrarmos que fazemos parte da Europa. Ao longo dos últimos anos temos sido sempre pessoas a procurar manter alguma ligação estratégica com a Europa. Até porque, vocês sabem, a realidade cultural europeia é substancialmente diferente das outras realidades culturais. Não é melhor, não é pior, mas é diferente. Quero ilustrar isto. Ainda agora, há duas semanas mais ou menos, o pastor Filipe com o João foram os dois a Birmingham para estar presentes numa reunião. Ainda este ano, se Deus quiser, pessoas da nossa igreja vão representar numa reunião que eles vão fazer em Budapeste. Isto só para falar, por exemplo, acerca da Europa. Segundo exemplo, óbvio, hoje, mais do que expressivo, pelo facto de quase 50% da nossa igreja ser brasileira. A nossa ligação ao Brasil é óbvia. Para já porque o Brasil já cá está e porque também ao longo dos últimos anos, e estou agora a falar pessoalmente, estou a falar de mim, mas não só, agora há coisa de 2 meses eu fui com a minha esposa, com a Ruth, com o pastor Filipe, com o Miguel, com o Hugo e com o Joel e fomos ao Brasil. Portanto, nos últimos anos, quase todos os anos eu tenho ido ao Brasil, também pela oportunidade que Deus abriu por conta da publicação dos livros, mas o Brasil hoje, ainda por cima como gigante que é, só para os irmãos terem ideia disto, falava com um missionário, com o nosso querido Tyler, esta semana, que, portanto, trabalha para a IMB, que era a organização do pastor Mark, que tem sido, até agora, a maior organização missionária não católica. Portanto, a maior organização missionária não católica no mundo, pelo menos pelos dados que eu tinha, era a IMB, International Mission Board, portanto, a Convenção Batista do Sul, e estava a falar com o Tyler e uma das coisas que ele me estava a informar é que, por exemplo, hoje em dia, a Junta de Missões Mundiais do Brasil, se não tem já a mesma dimensão, está a chegar perto. Por isso é que continuamente eu digo aos irmãos, o Brasil é hoje uma potência evangélica, que a nível mundial está numa posição de decidir coisas que apenas um grande país pode decidir. Então, por conta disso, é impossível nós não estarmos ligados ao Brasil. Até também por uma questão de dívida histórica. Porque ao longo do século XX, os batistas em Portugal foram também auxiliados por missionários brasileiros. Aliás, gostamos sempre de contar a história do fundador desta igreja, pai da nossa irmã Irene, pastor Raul Pinto Carvalho, que se converteu no Brasil. O pastor Raul Pinto Carvalho não foi o único pastor português que se converteu no Brasil e que, ao se converter no Brasil, desejou vir para Portugal para evangelizar o seu país. Portanto, é óbvio que quando nós pensamos, por exemplo, na realidade batista, há uma dívida histórica com o Brasil e há uma relação que tem de ser mais do que empenhada, por conta de todos estes números de falantes portugueses e por conta do crescimento do mundo evangélico no Brasil, ainda que isso também traga desafios e dificuldades. Portanto, já vos falei da Europa, já vos falei do Brasil. Vamos a um terceiro aspecto do triângulo, porque ele tem sido um triângulo estratégico para nós. Estados Unidos. E calha tão bem estar a pregar esta palavra no dia em que o pastor Mark está de volta. Deixem-me dizer, na história dos batistas em Portugal, o empenho dos missionários norte-americanos fez a diferença.
Só para os irmãos terem uma ideia, estas instalações hoje podem ser nossas porque missionários norte-americanos se chegaram à frente. Muitas instalações de igrejas batistas em Portugal, como as da Segunda, puderam ser adquiridas ou alugadas porque os norte-americanos investiam o seu dinheiro aqui. Investiam as suas vidas e o seu dinheiro. É por isso que se tu fores aprender alguma coisa sobre os batistas, e não são só os batistas, outras denominações evangélicas em Portugal têm histórias semelhantes, tu vais sempre cruzar-te com a história de missionários norte-americanos. Nós ainda por cima temos, na última década e pouco, um facto absolutamente invulgar. Numa época em que os missionários norte-americanos que vinham para Portugal não estavam a conseguir trabalhar muito bem com as igrejas, Deus deu-nos o Mark e a família Bostrom. Nós seremos provavelmente, no meio batista, a última igreja que beneficiou de um trabalho de um missionário norte-americano, o pastor Mark. Foi por isso que mesmo quando o Mark, e estamos a falar há menos de um ano, quando ele regressa oficialmente, ele e a sua família aos Estados Unidos, nós nunca nos passou pela cabeça, então bye-bye Mark, vemo-nos na glória. Nós, claro que quisemos continuar em contacto com o Mark para nós estabelecermos vamos dizer assim, este triângulo estratégico. Portugal, Europa, Brasil, Estados Unidos. Isto não é teoria porque o Mark está cá. E não veio sozinho, veio com a Terza e já trouxe 4 norte-americanos. Isto não são ideias, meus irmãos. Isto são factos. Não são coisas que eu estou para aqui a dizer na teoria. São coisas que têm marcado a vida da nossa igreja. Deixem-me só adicionar ainda um último facto. Porque esse nem sequer foi planeado. É resultado daquilo que acontece quando as pessoas se envolvem na igreja. E deixem-me dizer isto. Só isto estava no sermão e eu não me posso alongar e já estou. Há muita estratégia missionária que vai acontecer pelo discernimento que Deus dá aos pastores. Os pastores acreditam em coisas, guiam a igreja. Mas há muita estratégia missionária que não vai acontecer porque os pastores tiveram o discernimento. É o resultado normal da vida em igreja. Nos últimos 2, 3 anos, nasceu uma amizade especial entre nós e o pastor Pedro Blois e o pastor Guilherme Blois, tio da Renata Massaredjano, que, sendo pastores na igreja evangélica Luz a las Naciones, lá em Granada, eu já lá estive 2 vezes em Espanha e no princípio do ano, quem é que esteve? Teve o pastor Filipe, junto com o Newton e com o Jonathan Xavier. O que aconteceu é que se gerou uma amizade com os nossos irmãos em Espanha que nós queremos aprofundar. Portanto, pensa nisto. Eu hoje não estou a partilhar contigo ideias que talvez venham a acontecer. Estou a partilhar contigo uma visão que, pela graça de Deus, já está a acontecer. Estas experiências transculturais da Lapa na Europa, Brasil e Estados Unidos não são ideias. Já são factos que devem ser encarados missiologicamente. Encontras essa frase agora aí. É por isso que nós queríamos terminar esta série de mensagens mostrando-te com a visão, dizendo-te, devemos fazer isto porque isto já está a acontecer. E aqui quero só fazer rapidamente uma nota com o seu grau de delicadeza para depois podermos terminar a mensagem voltando até ao texto bíblico. Uma das coisas que não faz sentido é que um país como Portugal, que ao longo de um século, porque estou agora a pensar no trabalho batista. O trabalho batista em Portugal começou através de comerciantes do vinho do Porto, no Porto. E começou por ser estrangeiro, mas já tem mais de um século. Por isso é que algumas das igrejas mais antigas já estão a celebrar 100 anos e um pouco mais. Lembra-te, daqui a 4 anos nós vamos celebrar 100 anos. Se Deus assim permitir, se Jesus não vier antes. Eu acho que ele vai, pelo menos, esperar pelos 100 anos e depois 10. Mas o que é que eu te quero dizer acerca disto? Ao longo de 100 anos, os portugueses habituaram-se a pensar em si como carentes da iniciativa dos outros. Nada contra. Nada contra. Que os outros tenham iniciativa missionária e que nós aproveitemos isso, é ótimo. Por isso mesmo vos falei neste triângulo. Nós queremos aproveitar o melhor de missionários do Brasil, nós queremos aproveitar o melhor de missionários dos Estados Unidos, nós queremos aproveitar o melhor de missionários, venham eles de onde vierem. Mas já não faz sentido nenhum
que nós sejamos recipientes das estratégias que nascem no Brasil ou nos Estados Unidos ou de qualquer lugar que seja. Nós já somos adultos, meus irmãos. A Lapa, com a palavra aberta, já tem um dizer acerca da estratégia missionária que deve acontecer em Portugal. Para aqueles que são mais antigos, lembram-se que há uns anos houve um primeiro-ministro chamado Cavaco Silva, não era da minha família, mas durante o tempo do Cavaco, e eu não vou falar de política, mas durante o tempo do Cavaco, como eram os primeiros anos em que nós estávamos a entrar na Comunidade Europeia, na altura, aliás, nem era a União Europeia, quando nós entramos, lembram-se do nome, era CEE. Portanto, o Cavaco ganhou, em grande parte, a reputação de ser um bom aluno. Ele estava na Europa como um bom aluno a aprender o melhor da Europa para trazer para Portugal. E eu não estou a dizer que isso foi mau. Há alturas na nossa vida em que nós estamos a aprender. Mas, geralmente, quando ficamos adultos, nós podemos, pela graça de Deus, começar a ensinar também. Não faz qualquer sentido que a comunidade evangélica em Portugal continue a ser um recipiente passivo da estratégia missionária que vem de fora. Nós já somos crescidinhos, meus irmãos. Nós já somos responsáveis. Nós já temos história suficiente para ter um dizer acerca de uma estratégia missionária a acontecer em Portugal. É isso que a Lapa quer fazer. Também é por isso que daqui a 2 anos, quando o pastor Filipe ocupar o meu lugar como pastor presidente, eu quero estar disponível para este tipo de conversas em que a Lapa deve entrar, não é como um bom aluno, mas deve entrar como um participante na mesa missionária. Nós não podemos ser crianças para sempre. Reparem, e aqui quero terminar esta nota. Alguns de vocês são pessoas de ponta no que diz respeito às vossas áreas profissionais. Se chegasse algum estrangeiro ao vosso emprego e vos tratasse como alunos, vocês iam se sentir corretamente ofendidos. Mas depois, no que diz respeito às coisas do Senhor, vocês aceitam isso. Quantas vezes nós não estamos à espera de ser um entreposto de uma organização evangélica norte-americana? Quantas vezes nós não estamos à espera de ser um entreposto de uma organização evangélica brasileira? Quantas vezes nós não estamos à espera de ser um entreposto de alguém que, por ser maior do que nós, supostamente sabe melhor o que deve acontecer em Portugal do que os próprios portugueses? Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Nós já somos crescidos. Pela graça de Deus, nos últimos 15 anos, Deus deu-nos a experiência de estarmos agora na abertura da terceira igreja que estamos a abrir agora, e ter revitalizado uma. O que nós acreditamos é que esta experiência tem de valer, em primeiro lugar, Lisboa, depois tem de valer Portugal e deve levar-nos a sentar na mesa dos países que não só falam a língua portuguesa, como países que têm uma raiz latina. É nisto que eu acredito. É isto que deve ser uma prioridade. Agora também deixa-me dizer, para isso nós temos de trabalhar. E temos de ter o nível de excelência que a Bíblia nos dá. Que é o de não nos comportarmos passivamente como alunos, mas acreditarmos que temos uma responsabilidade missionária, não só para um povo que fala maternamente a 4ª língua mais falada, mas de uma raiz latina que diz respeito a 15% da população mundial. Quero terminar por isso na Bíblia. Preciso que os irmãos rapidamente, o sermão já vai longo, ponham um dedo em Gênesis 11, outro em Atos 2 e outros em Apocalipse 7. Gênesis 11, Atos 2, Apocalipse 7. E vou chamar a banda para estar já aqui pronta. Marco, eu no outro dia disse isso no culto. Foste tu a primeira pessoa que disse banda no serviço em inglês. A primeira vez que o Marco disse let's call the band, eu pensei, ia chamar a banda numa igreja. Nunca farei isso na vida. Olha, aqui estou, Marco. A culpa é tua. Estou a usar as expressões que o Marco usou. Em Gênesis 11, que história é que tu encontras? E a igreja agora precisa de responder rápido, está bem? Para terminarmos o nosso culto. Que história é que tu encontras em Gênesis 11? Torre Babel. O que é que aconteceu na Torre Babel é que aquela gente tinha um grande plano. Aquela gente estava cheia de si própria. Qual foi o plano daquela gente? Diz lá. Foi, vamos construir uma torre até onde? Até ao céu. O céu, simbolicamente, significa o quê? O lugar onde está
Deus, que é como quem diz, a gente vai chegar ao lugar onde está Deus e a gente afastou para fora, porque o nome agora não é o nome de Deus. Tu viste que vários dos nossos cânticos falam o teu nome, o teu nome, o teu nome. O nome de Deus é a sua própria dignidade, é o seu caráter. Então, o que é que aquela gente queria? Não, vamos fazer um nome para nós próprios. E quando nós tivermos um grande nome, Deus pode desaparecer da nossa vida. O que é que Deus fez com esta arrogância? O que é que Deus fez lá na Torre Babel? Distribuiu línguas diferentes e de repente eles não se entendiam. O início do afastamento de Deus traz sempre consigo algum tipo de confusão que se vê aqui na confusão linguística. Aplica já isto à tua vida. Eu sei que estou a ser rápido agora, mas aplica já isto à tua vida. Se, por exemplo, tu estás casado, tu vais ter problemas no que diz respeito à comunicação. E se tu não resolveres com o Espírito os teus problemas de comunicação com a tua mulher ou com os teus filhos, acredita, o diabo vai adorar que isso esteja a acontecer. É assim que famílias se destroem. Começa sempre por algum tipo de falha de comunicação. Então tu isolas-te em relação à pessoa que deves amar e isolas-te em relação a tudo. Ficas fechado em ti. O que é que aconteceu em Atos 2? Atos 2, 1 a 6. Começou o quê em Atos 2? Que está relacionado com Gênesis 11. O que é que começa em Atos 2? Já viste, é o movimento contrário. Agora Deus começou a curar Gênesis 11. Gênesis 11 é as pessoas a começarem a falar línguas diferentes e isso afastá-las de si próprias e de Deus. Em Atos 2 é Deus aproveitar essa diversidade das línguas diferentes para que agora que o Espírito Santo desceu, miraculosamente elas falaram línguas que o Espírito lhes deu capacidade de falar e a Igreja converge no meio das línguas diferentes. Até que chegas a Apocalipse 7, verso 9, em que se fala, como nós cantamos hoje, uma multidão de pessoas de línguas diferentes, raças diferentes, tribos diferentes, nações diferentes, em convergência cósmica, final, apocalíptica, louvando o nome de Deus. O nosso lugar da Igreja da Lapa é nesse exercício de reconhecermos que o Deus que criou tudo pela palavra, permitam-me dizer assim, quando nós somos parvos, Ele vai usar a nossa palavra contra nós, como Ele fez em Gênesis 11. Ai, tu achas que não precisas de Deus? Então vais ser apanhado na tua própria palavra. Ainda bem que Deus tem um plano além apenas de nos dar aquilo que nós merecemos, porque em Atos 2 Ele começou a curar isso. Porque Jesus veio, morreu no nosso lugar para pagar o prejuízo dos nossos pecados, para que agora um povo que estava naturalmente disperso por razões culturais e linguísticas possa começar a convergir. E finalmente chegarás ao Apocalipse, em que toda essa diversidade foi recuperada por Deus, não para essa diversidade de estar longe de Deus, mas para estar com Deus e, ao estar com Deus, essa própria diversidade integrar uma multidão que se junta. É por isso que a Igreja da Lapa quer ser estratégica na missão de alcançar o nosso contexto latino, para que Jesus seja glorificado por todos. Nós não estamos a pensar em evangelizar só pessoas que só falam em português ou uma língua românica. Vamos evangelizar todas. Já estamos a ter, posso confessar-vos, nós já estamos a ter comichão, por exemplo, em relação a um culto de língua inglesa. Porquê? Porque Portugal, Lisboa agora está cheia de pessoas que falam inglês. E nós fizemos isso com o Mark em 2017, antes do tempo. Portanto, nós queremos evangelizar a pessoa em qualquer língua, mas temos de ter uma estratégia, meus irmãos. Todos os privilégios que Jesus tem dado à Igreja da Lapa não é para a Igreja da Lapa ganhar um nome para si. Isso seria a nossa própria Torre de Babel, o início da nossa própria destruição. Mas é para nós sermos excelentes e com a ajuda de missionários vindos de qualquer lugar do mundo, Brasil, Estados Unidos, seja qualquer lugar do mundo, nós sermos testemunhas primeiro em Lisboa, depois em Portugal, depois na Europa Latina e nos países de expressão latina e até ao infinito e mais além, como diziam os evangelistas Udi e Buzz. Vamos responder com a adoração, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.